Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. É com muita alegria, meu amigo telespectador, que nós estamos contigo mais uma vez para trazer uma palavra de fé, de esperança e de amor. Meu amigo católico, meu amigo espírita, meu amigo evangélico, ou até mesmo aquele talvez que não tenha alguma religião, mas que no fundo sabe e reconhece a necessidade de Deus. Eu quero compartilhar com você com uma palavra que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Assim diz a palavra de Deus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez você pense, mas livre de quê? Será que porventura eu sou escravo? Mas eu não estou preso, eu não estou numa jaula, eu não estou numa cadeia. Como é que a palavra diz, a Bíblia diz, se o Filho, se Jesus não me libertar, eu posso estar escravo? Será que é isso que eu escutei? Eu quero, antes da gente começar a refletir sobre essa palavra, eu quero te contar uma história muito interessante, muito bonita essa história. Um certo homem de Deus estava passeando pela cidade e ele viu um garoto com uma gaiola. Quando esse homem se aproximou desse garoto, ele viu que o garoto estava com 3 passarinhos dentro da gaiola. E ele observou mais atentamente e viu que os passarinhos estavam muito assustados, muito com medo. Estavam com frio também esses passarinhos. E ele perguntou para aquele guri: garoto, o que você quer por esses passarinhos? O garoto disse: eu não quero vender, esse passarinho não vale nada. Esses passarinhos, para que servem? O homem de Deus mais uma vez perguntou: garoto, você quer vender esses passarinhos? Eu quero te comprar. Aí o garoto, vendo o interesse desse homem de Deus por aqueles passarinhos, disse: olha, quanto que você tem na carteira? Qual é a nota mais valiosa que você tem na carteira? E o homem abriu a carteira e tinha uma nota de R$100 e disse: eu tenho a nota de R$100 aqui no meu bolso, na minha carteira. O garoto disse: então eu quero R$100 pelos 3 passarinhos. O homem, ele não pensou 2 vezes e disse: está aqui, eu compro esses passarinhos. E ele comprou os passarinhos com a gaiola e tudo. Passa-se alguns passos à frente, ele vê uma árvore, abre a porta da gaiola e aqueles passarinhos começam a bater asas rumo à liberdade, rumo à libertação deles. E eles pousam sobre aquela árvore e começam a cantar, e aquele homem se enche de alegria, porque aqueles passarinhos agora estão livres. Ele perguntou para o garoto antes: meu garoto, o que tu ia fazer com aqueles passarinhos? O garoto, ele tinha respondido: olha, eu vou arrancar as pernas desses passarinhos, eu vou judiar muito deles, eu vou botar ele no fogo e depois vou matá-los. Então, quando ele viu os passarinhos voando rumo à liberdade, ele ficou alegre, porque conseguiu salvar 3 preciosos seres vivos. Essa história dos passarinhos é só para entender uma outra história que eu quero contar agora, nesse momento. Essa história de Jesus. Ele um dia, ele viu Satanás e perguntou para Satanás: Satanás, o que tu vais fazer com esses homens e com essas mulheres que tu tem aprisionados?
E Satanás respondeu: Senhor, esses homens e essas mulheres são meus. Esses homens e essas mulheres, eu tenho ensinado eles a fazerem bombas, a serem violentos, a matarem uns aos outros, a mentirem, a traírem, a serem infiéis. Eu tenho ensinado eles, aprendem muito rápido, eles são muito bons nisso. E Jesus perguntou: Satanás, quanto tu quer por eles? E Satanás disse: olha, Senhor, eles não valem nada. Se tu vai comprar eles, eles vão te trair, eles vão te abandonar, eles vão te xingar, eles vão cuspir no teu rosto, inclusive vão te matar. E Jesus mais uma vez perguntou: quanto você quer por essas vidas? E Satanás, olhando bem fixamente nos olhos de Jesus, disse: olha, eu quero todo o teu sangue e toda a tua lágrima. E Jesus disse: eu pago todo o meu sangue e todas as minhas lágrimas. Essa história é para compreendermos que um dia Jesus ele aceitou morrer no meu e no teu lugar. Nós éramos prisioneiros do diabo. O diabo queria se divertir conosco, queria brincar conosco, o diabo queria nos ferir, nos humilhar e por fim ia nos matar. Nós estávamos perdidos, nós estávamos aprisionados em nossos vícios, aprisionados em nosso orgulho, em nossa rebeldia, e o Senhor Jesus pagou um preço para que nós possamos ser livres. Por isso essa palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livre de quê? De que eu sou escravo então? Se aparentemente eu acho que eu sou livre, eu posso ser dominado por qualquer coisa. Porque aquilo que eu não domino, eu posso ser dominado por aquilo. Eu posso ser dominado pelo pecado. E a palavra de Deus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o pecado ele faz separação entre o homem e Deus, ou seja, ele nos afasta de Deus. Pecado é errar o alvo, pecado é ir contra a lei de Deus, pecado é se rebelar contra a lei do Senhor. Isso é pecado. Muitas vezes a nossa consciência nos acusa que estamos fazendo algo errado e mesmo assim fizemos. Escravos de quê? Da mentira. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, todos aqueles que pecam e que mentem acabam sendo filhos do diabo. Podemos e devemos ser livres da mentira e Deus nos deu liberdade para sermos livres dessa mentira. Podemos ser livres da ganância, do amor ao dinheiro. A palavra de Deus diz que todo aquele que toma emprestado é escravo do que empresta. Quantas pessoas elas acabam entrando no cheque especial, acabam entrando pedindo um financiamento e tirando um outro financiamento para pagar o outro financiamento. Acabam entrando no cartão de crédito e é uma bola de neve e cada vez vai piorando cada vez mais. O Senhor Jesus nos chamou para a liberdade, não para sermos escravos do dinheiro, das dívidas. Podemos ser escravos dos vícios que corroem nosso corpo e a nossa alma e ficamos tão presos que se não bebermos, não fumarmos, não usarmos a droga, o nosso corpo reage pedindo por socorro. Podemos ser escravos também do medo. Quantas pessoas vivem com medo do escuro, medo de lugares apertados, lugares isolados, fechados, medo de sair na rua, medo de ser assaltado, medo de tudo.
A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E Deus, Ele não tem amor, Deus não possui amor, Deus, Ele é o próprio amor. Quando estamos cheios de Deus, a presença dEle, Ele afugenta todo o medo. Podemos ser livres da angústia, da solidão, livre do sentimento de rejeição. Quantas pessoas talvez foram rejeitadas pelos seus pais, pela sua mãe, quem sabe talvez até tentaram um abortar você. Ou quando você era criança e disseram para você, olha, você não era bem-vindo, nós não planejamos, você é rejeitado. A palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe que amamente, ela rejeite o seu filho, o Senhor, nosso Deus, nunca nos rejeitará. Ele está sempre com seus braços abertos, pronto para nos abraçar. Então Deus compara o amor dele com o amor de mãe, que aqui nessa terra não há amor maior do que o amor de mãe. Devemos e podemos ser livres também da depressão, da calúnia e da falta de perdão. Quantas pessoas elas não conseguem perdoar, não conseguem perdoar uma outra pessoa que lhe ofendeu, não conseguem pedir perdão para alguém que ofendeu, não conseguem liberar perdão para alguém que ofendeu essa pessoa. E quando a pessoa não perdoa, os seus pecados não são perdoados. Quando a pessoa não perdoa, a pessoa carrega o seu fardo e o fardo da outra, carrega outra pessoa junto consigo, e ninguém foi feito com estrutura para carregar outra pessoa por muito tempo. Ou seja, quando nós não perdoamos, a pessoa come conosco, a pessoa dorme conosco, anda conosco, está sempre junto conosco. E aquela ferida que ela nunca cicatriza, na verdade. E ela pode trazer graves problemas. Precisamos perdoar, porque perdão é atitude, perdão é decisão, perdão é escolha. Precisamos perdoar para sermos livres, quebrar essa corrente que nos une e que nos ata e que nos prende a essa pessoa ou a essa circunstância. Às vezes a pessoa tem medo de repente de uma obra de macumbaria, uma obra de feitiçaria, medo de olho grande, medo de muitas coisas. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. A palavra de Deus também diz que é para isso que foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer as obras das trevas. Meu amado, meu querido, minha querida, não tenha medo. Quando estamos junto com Jesus, Ele nos livra de todo o medo. Você não precisa ter mais medo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Senhor porque Ele governa, Senhor porque Ele é o que dá a última palavra, Senhor porque Ele controla nossos pensamentos, nossos sentimentos. Aí, a partir daí, Ele se torna nosso Salvador, ou seja, o nosso libertador. Não precisamos ter mais medo. A partir daí, o Senhor, Ele se torna nosso pastor e nada nos faltará. A partir daí, nós temos a certeza do sucesso, que tudo que nós vamos fazer vai dar certo. A partir daí, nós temos a certeza da vida eterna. Assim como aquele homem abriu a gaiola e deixou os passarinhos livres, assim o Senhor Jesus quer fazer contigo hoje. Não importa aquilo que te prende, Jesus, Ele tem o poder para te libertar. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.
para que você seja livre. Senhor Jesus, nesse momento agora, ó Pai, eu coloco diante de Ti, ó Deus, essa pessoa que talvez tenha medo, talvez, Senhor amado, ela falte perdoar alguém, talvez, Senhor, ela esteja envolvida em dívidas, quem sabe talvez em vícios que não consegue se livrar, já tentou de tudo, Senhor. Nesse momento agora, pelo poder do nome de Jesus, abra essa gaiola, abra essa prisão e ajude, Senhor, ajude para que ela se torne verdadeiramente livre pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.